Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, terceiro dia de jejum. Ai, bom, vamos lá. Como é que tá os seus dias? Como é que estão os seus dias? Eu acho importante, né, a gente, enfim, refletir um pouco sobre isso. Se tem conseguido ter um tempo com o Senhor de oração, se tem conseguido se concentrar naquilo que o Senhor tem falado, como é que tá aí a sua rotina, sabe? O jejum, né, gente? Ele é um lugar da gente lembrar que somos dependentes dele. Não será pela nossa força, pelo nosso braço. Ele nos leva para esse lugar mesmo, né? De conseguir ter um tempo com ele. É um tempo de devoção, é um tempo que o nosso coração de reconhecer ele, né? Nosso coração de que sem ele não somos capazes de liderar nada. Ai, esse é o lugar que ele nos lembra, né? Que o Espírito Santo traz à nossa memória, que é através dele que nós somos capacitados, cuidados. E hoje foi um dia assim, aqui em casa, né, bem conturbado com as meninas de manhã, aquela monte de coisa, de tarefas, mas a gente conseguiu ter o nosso tempo com elas novamente. Até a Esther chegou para mim e falou assim, a minha mais velha chegou e falou assim, mãe, eu falei, o que foi, Esther? Ela falou, nossa, aí a gente estava ouvindo uma música que falava sobre a paz do Senhor, e ela falou, nossa mãe, mas a gente tá numa paz mesmo, né? Ela falou, mãe, acho que a gente tem que fazer mais esse jejum. Eu falei, Esther. Ela falou, nossa mãe, mas não sei, uma coisa assim que eu tô sentindo dentro de mim, uma paz. E eu olhei no coraçãozinho dela, olhei pro coração dela, né, espiritualmente falando, olhei pra ela. Falei, filha, isso é a gente edificar o nosso espírito, né? É a gente alimentar o nosso espírito. Falei, nós estamos nesse tempo focados, né? Em alimentar o nosso espírito, sabe, gente? Vamos focar nisso mesmo, sabe? Vamos lá, né? Houve algumas questões aí no grupo do WhatsApp, alguns comentários que eu achei muito interessante compartilhar aqui com vocês aqui no vídeo também, que eu quero levantar dois pontos interessantes que houve aí no WhatsApp, né? Um deles, que o jejum é sim, gente, um lugar de expor nossa vulnerabilidade. Quando a gente faz isso, nós somos sarados, pessoal, nós somos sarados. Estamos em uma equipe de liderança fazendo isso e precisamos continuar construindo esse lugar em nosso meio. Sabe, gente? Oração sincera, transparente, de ai, Deus! Tão sincera e transparente mesmo. A gente precisa. Vocês estão ouvindo a musiquinha? Hoje eu resolvi pôr uma musiquinha, depois eu vejo se deu certo na gravação. Depois vocês me contam se a musiquinha é legal ou não na gravação. Se vocês acharem que ficou pior, eu tiro na próxima. Mas até para me concentrar. E o segundo ponto que também apareceu nos nossos comentários, que foi o que, né? Quando foi a última vez que você orou pelos jovens que o Senhor tem colocado em suas mãos para cuidar e servir, né? Sim, parar de perder tempo com o que é eternamente inútil. Essa frase eu achei muito boa. A gente parar de perder tempo com o que é eternamente inútil. Gente, quando foi a última vez que a gente parou para orar sem a liderança pedir, sem a gente precisar, né, fazer isso em coletivo, de uma forma espontânea mesmo, né? Não é à toa que Jesus coloca aí como uma prática espiritual o jejum. A gente tem que voltar o nosso coração para esse lugar. Precisamos. Bom, vamos lá, gente. A partir de agora, os temas que a gente vai trabalhar, eu vou focar bastante, tá? Nos jovens, a partir de 18 anos. Legal? E como liderança, da gente estar trabalhando e o Senhor despertando e gerando em nós, né? Aquilo que o Senhor quer aí para nós. Bom,
Vamos aí para Neemias, né, gente? Essa parte de Neemias, que é a oração dele, a oração de Neemias. É muito importante a gente aprender a orar direito com a oração de Neemias. E eu vou fazer um paralelo depois da leitura com o que a gente tem vivido no meio dos jovens, né? Que esse é o propósito aqui do nosso jejum, tá bom? Mas vamos lá. Vou ler Neemias, ok? Hoje a gente vai ficar com Neemias, capítulo 1 ainda, tá? Não vamos para o capítulo 2, do 5 ao 6, que é exatamente a oração de Neemias. Então tá escrito lá, em Neemias. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e o obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo no dia e noite diante de ti, em favor de seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e de lá eu o reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. A linguagem que eu tô lendo é a linguagem NVI, tá bom? Pessoal, presta atenção nisso aqui. Agora eu vou, fazer a gente pensar um pouquinho aqui. Como Neemias estava? Gente, primeiro, a atitude de Neemias, uma humildade. Ele se chama de servo durante a oração dele. Olha que interessante a forma da devoção dele de chegar ao Rei dos Reis, a majestade dele. Então, assim, ele não tá pedindo para qualquer um, ele não tá falando para qualquer um, entende? Por mais que ele esteja sendo muito sincero, e por mais que ele esteja abrindo o coração dele, mas ele não perde o temor para quem ele está, com quem ele está falando. Que a oração é esse diálogo, não é? E olha que interessante, eu vou abaixar um pouco a música. Neemias 1, do 5 ao 6. Então eu disse o Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e o obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos, que os ouvidos do Senhor estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo. Ele estava fazendo a oração quando, gente? De dia e de noite. Diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Gente, eu vou parar a música. Gente, presta atenção nisso. Ele estava fazendo oração de dia e de noite. Então, assim, ele recebeu aquele relatório, ele recebeu aquelas notícias sobre Jerusalém, sobre o que estava acontecendo. Ele cheirou, se lamentou, orou e está jejuando, e agora essa é a oração dele. Que ele está orando, fazendo oração de dia e de noite, né?
Ele reconhece a grandeza de Deus com humildade para ouvir e ver a situação do povo de Israel. Reconhece que é apenas Deus para ajudar a resolver essa situação de Jerusalém. E aí ele continua aqui o 6. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido. Confesso os pecados de nós. Ele se coloca como pecador. Ele se vê como pecador. Temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecados contra ti. Ele não está trazendo só eles, mas ele está se colocando como primeira pessoa. Gente, isso é tão importante. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então aqui ele reconhece esse lugar, então aqui ele entra numa confissão de seus pecados, do povo de Israel, e que a desobediência às leis de Moisés o levaram para a situação na qual eles estavam. Porque, gente, no Velho Testamento a gente vê que era assim que o Senhor fazia. O povo se afastava das leis de Moisés, o povo se afastava do amor de Deus, o Senhor trazia juízo sobre o povo. Mas havia uma aliança, né? Que é aqui quando ele começa a lembrar de coisas importantes nos próximos versículos. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e de lá eu os reunirei e os trazei para o lugar escolhido para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu o resgataste com o teu grande poder, o teu braço forte. Gente, olha isso, olha que importante essa parte, que aqui no finalzinho do versículo 9, ele fala, de lá reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Ele estava falando a Neemias, Neemias estava falando com o Senhor, e lembrando ao Senhor dessa promessa feita e sobre a restauração do povo dele, quando realmente se arrepende e que volta a obedecê-lo. Isso é graça, é a graça de Deus já sendo manifestada aí, quando Neemias lembra dessa promessa, sabe? Olha que interessantíssimo. Ele estava lembrando, o Senhor falou que nós obedecendo, né, o Senhor reuniria, os traria para um lugar que escolheu e estabeleceria o nome do Senhor. Isso é o que, gente? Arrependimento, né? Arrependimento. Aí no 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, que nessa época eu era copeiro do rei. Aqui ele pede para Deus conceder-lhe favor diante do rei, para conseguir reconstruir os muros. Ele sabia que apenas o rei poderia permitir a reconstrução. Então ele direciona a oração dele, né? Ele já sabe. Então assim, aqui ele faz essa oração, Senhor, concede-me esse favor diante do rei, né? Para conseguir reconstruir, porque ele sabia que a reconstrução só iria através do rei. Então aqui ele já direcionou a oração dele, gente. Olha que interessante. E nessa oração ele pede por ajuda e proteção. Ele pede por uma intervenção divina diante daquela calamidade de tudo que estava ocorrendo com o povo de Israel. Neemias foi um exemplo, gente, de liderança que se preocupava com o povo, sabe? Ele não ficou paralisado pelo medo, pelo desespero, pela tristeza, pelo choro e lamento. Ele buscou em Deus, no jejum e na oração, uma ajuda ao povo. Então, assim, como líder, ele realmente se levantou como servo, como filho de Deus, né? Ele se levantou, ele não se deixou, ele não ficou paralisado. Ele agiu em oração, né? E eu acho isso muito importante para nós. Por quê? Agora, trazendo um pouco, pessoal, para a nossa realidade, para o nosso contexto, do que é vivido, não é? Como é que a gente lembra, né? Muito fazendo esse paralelo, né?
Qual é o relatório que a gente tem recebido dos nossos jovens, sabe? No meio da nossa geração. O que Neemias recebeu aquele relatório das pessoas falando que estava tudo destruído. E o que a gente tem recebido, né? Quando ouvimos algum podcast que o assunto de repente é jovens, quando a gente vê alguma reportagem referente a lugares para sair à noite, a baladas, a lugares onde os jovens estão, a bares, a happy hours. Então, assim, como tem tido essas reportagens que a gente tem visto, sabe? Cada vez envolvendo, né? A questão não é o happy hour, a questão é o bar, a questão é tudo aquilo que envolve, qual é o propósito desses jovens estarem ali, o que estão levando para esse lugar, sabe? Qual é o propósito que está por trás disso? O que está atuando? Quando ouvimos as histórias nos corredores da igreja, quando, né, vemos o Instagram, quando estamos em um aconselhamento, em um discipulado, como líderes, pessoas vêm procurar a gente, jovens como nós, vêm nos procurar, né? Quando estamos nas reuniões do ministério. E aí eu pergunto, será que a gente tem ouvido essas reportagens através de um ouvido espiritual, sabe? Quando a gente escuta notícias que jovens bateu o carro num farol e que alguns morreram ou estão num hospital, saindo de uma balada, no meio de uma madrugada, sabe, o nosso coração como fica referente a esses jovens, porque é isso que tem acontecido. E eu não estou só falando de jovens, gente, que não conhece a Jesus, eu também estou falando de jovens que conheçam a Jesus verdadeiramente às vezes, sabe, que cresceram em igrejas. Então é algo para a gente parar para pensar de, gente, o que está acontecendo? O que está ocorrendo com a nossa geração? Que a gente tem nos prostrado para esse lugar? Ou que o dinheiro, a gente precisa atrás do dinheiro ou não, a gente precisa estar só agora deslumbrando o bem-estar, mas é um deslumbre assim enorme do bem-estar, sabe? Demais. Ou então um deslumbre do meio ambiente para proteção à natureza, né? A nossa geração, gente, ela vem de. Eu estava lendo sobre essa geração, o quanto que a gente escuta muitas causas, o quanto que a gente vê muitas causas, a gente se engaja, mas poucos vão para ação, poucos vão para a prática, sabe? Porque muitos estão ali ouvindo, falando, tal, mas na hora de solucionar também, assim, de pegar e abraçar e ir adiante, sabe? Até o final, que persevera. Então, assim, o que está acontecendo com a nossa geração, gente? E nós, como líderes, temos olhado com um olhar de amor, de resgate, de precisamos, gente, ser humildes e reconhecer, sabe, quem é Deus. Nós precisamos reconhecer a majestade do nosso Deus e confessar os nossos pecados, sabe? Os nossos pecados como fazendo parte dessa geração, daquilo que nos afasta da intimidade com Deus. Então a gente precisa orar pelos nossos pecados e aí sim orar pelos pecados dos nossos irmãos, que foi como Neemias fez. Ele confessou os pecados dele, mas ele também confessou os pecados né, do povo ali. Ele queria reerguer esses muros. Você, gente, vocês... sabe, o nosso coração precisa inflamar por isso. Sabe, reerguer sim os muros da nossa juventude, reerguer sim os muros da santidade, reerguer sim a doutrina dos apóstolos, reerguer sim, viver em comunidade verdadeiramente, onde a gente se sujeita um ao outro, onde a gente se depara com a vulnerabilidade um do outro, onde ali nós somos curados, sabe? Onde nós possamos orar uns pelos outros, onde a gente possa, né, ler as escrituras e nos debruçarmos das doutrinas e isso nos trazer prazer e que o nosso coração seja convertido, que a nossa geração, que o meu coração, que o seu coração, que o coração daqueles no qual a gente tem liderado possa fluir no Espírito dentro disso. Vamos levantar esses muros. Chega de lamento, gente, chega, sabe?
chega, ai, mas o passado, ai, mas não sei o quê, ai, não, mas o futuro, mas e se, mas ai, como foi? Gente, chega, sabe? Vamos levantar, não vamos mais ficar dispersos, sabe? A gente precisa trabalhar? Precisa. Precisamos cuidar da nossa família? Precisamos. E tudo isso manifestar a glória de Deus, tá? Só para lembrar. Precisamos, porque primeiro a gente precisa começar a cuidar da nossa casa, tá? Mas a gente precisa lembrar que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Hoje, nós temos sido vocacionados a cuidar desse povo, que é quem? Essa geração de jovens, que muitas vezes tá vivendo numa perversão sexual, tantas outras coisas, sabe? Mas vamos lá, eu vou continuar no meu roteiro aqui, vamos lá. Bom, gente, então a gente precisa o quê? Sermos humildes e reconhecer a grandeza e a majestade do nosso Deus. Confessar os nossos pecados, não é? Da fofoca, da discórdia, do orgulho, da arrogância, da idolatria, da prostituição, da vaidade, da iniquidade, dentro e fora da igreja. A gente precisa ser gracioso com o nosso irmão e colocar ele em oração e que nós também possamos pedir oração por nós, sabe? Crer na intervenção divina e a providência dos nossos projetos para atuar com os jovens dentro das faculdades, referente às questões de namoro, de relacionamento, dificuldade às vezes com as carreiras, em suas famílias. Então, assim, o que eu estava falando é o quanto a nossa geração tem se perdido cada vez mais. Mesmo dentro da igreja, a gente está morando junto e tá tudo bem, morar junto com alguém, vamos morar junto. Estamos tendo uma vida de casado, às vezes uma vida sexual ativa, mesmo as pessoas ainda dentro da igreja, né? Não temos mais visto importância no pecado. A gente precisa reconhecer nosso pecado e reconhecer o pecado da nossa geração, né? E aquilo que tem nos afastado. Então, e lembrar o tamanho do nosso Deus. Neemias, ele fez isso, ele começou a oração contemplando a majestade do Senhor e que a gente possa lembrar do senhorio de Cristo sobre a nossa geração. O Senhor, ele vem para o resgate da nossa geração, ele vem para levantar esses muros, para realmente a gente possa lembrar dessa aliança. Vou ler aqui a parte da aliança aqui, é muito legal, né? Que ele fala assim: os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Então, Senhor, em nome de Jesus, traga a nossa geração, nos coloca nesse lugar que o Senhor, né, vai estabelecer em seu nome. Então, assim, Pai, nos traga para esse lugar, nos coloca, nos traga o arrependimento através do Espírito, né, em nossos corações. Então, assim, gente, é algo realmente que a gente pare e pense, que a gente ore, tá? E essa parte final, que realmente você possa lembrar que como líderes, nós fomos colocados como resposta para essa geração, certo? Então, quais são os projetos que o Senhor tem colocado no seu coração com os jovens, para que você possa atuar com os jovens? O que já está na sua mão dentro da primeira igreja batista da Lapa e que você tem que desenvolver e nesse momento colocar na mão do Senhor, orar por isso, né? Colocar isso diante do Pai, ser estrategista na sua oração, né? Nós estamos aí diante da maratona jovem que nós vamos ter. Qual vai ser a estratégia que a gente vai usar na maratona jovem diante dos jovens que nós temos conosco hoje, servindo conosco, né? E quantos que precisam ainda conhecer a Jesus, mesmo estando no nosso meio, mas ainda não tem intimidade com Jesus? Então, os motivos de oração, a gente vai seguir um pouco o modelo da oração de Neemias, tá? A nossa oração vai ser: ore sobre quem ele é e sobre os seus atributos. Quem é ele? O nosso Deus, gente. Então, ore. Comece a sua oração, né? Nesse formato, o adore. Peça ao Senhor que te traga à memória a situação de algum jovem que não esteja vivendo em intimidade com Deus ou não conheça Jesus.
Isso é importante. Dentro de todas essas reflexões, todas essas perguntas, esses questionamentos que eu trouxe, será que o Senhor te trouxe algo à memória? Né? Então, ore por essa situação. Terceira oração. Ore pedindo perdão pelos seus pecados e os pecados dessas pessoas. Então, essa situação no qual o Senhor trouxe a sua memória, né? Ore pelos seus pecados e ore por esses pecados no qual você está vendo serem cometidos, que estão indo contra o Senhor e que o afasta cada vez mais do Senhor em vez de aproximá-lo. Ore pedindo ajuda do Senhor sobre os projetos que Ele tem colocado em seu coração com os jovens. Então, ore, vamos estar juntos nisso, tá bom, gente? Bom, um beijo, ótimo dia de jejum para todos nós. Vamos ficar firmes e perseverar no Senhor. Um beijo, pessoal.